Quem viveu os anos 90 e 2000 na televisão brasileira certamente vai lembrar dela. Uma elegância, carisma, presença e sorriso marcantes. Uma presença, inclusive, que atravessava a tela quando conversava com a gente, quando se comunicava. Ela esteve em alguns dos programas mais populares da televisão brasileira. Fez parte também de um grupo que virou fenômeno cultural. Foi modelo, construiu uma carreira sólida também na comunicação e num meio extremamente competitivo, né, quando a imagem da mulher era muito exaltada. Hoje ela é jornalista, apresentadora, mestre de cerimônias e uma referência também na comunicação. Eu vou conversar com a Adriana Colim. Meu Deus! Você viu, gente? Gente! Deus está nas palavras. Com certeza. Olha que coisa linda, que Quando apresentação. você ouve a sua história assim, dá um baita orgulho, né? Pois é, eu acho que eu sou muito feliz. Eu digo que eu fiz, Márcia, tudo que foi lícito, honesto, amoroso, tudo que enalteceu, que ajudou, que colaborou, que cooperou. São sempre os pilares que me movem, sabe? E quando eu revisito a minha história nessa voz tão bonita, nessa presença que é a sua, construída com tanta credibilidade, muito me honra. E eu fico muito feliz. Eu já acordei feliz sabendo que eu ia estar com você. Dri, me conta como é que foi essa entrada primeiro na carreira de modelo. Porque a gente sabe que naquela época, eu conversei agora há pouco mesmo com uma outra entrevistada que me disse, Márcia, eu tive bulimia, eu sofri muito a pressão estética. Como foi pra você? Você já tem 1,80 m. 1,80 m. Sem salto. Sem salto. Assustaram aqui quando eu cheguei, tá, gente? Que eu tô com saltinho. Então, você começou mesmo como modelo, foi isso? Olha, eu já nasci de salto e eu digo que, quando eu era pequena, eu falei, não, quando eu era criança, porque pequena eu nunca fui. Bullying, eu era a última da fila, eu ainda usava salto porque eu gostava de ser alta, eu sempre fui muito autêntica. Então, às vezes, até no meu ensino médio, eu ia de salto, aí tinha que abaixar porque eu tinha que escrever, porque era quadro negro com giz, tá, gente? Hoje é digital. E claro que sim. Os olhos me chamavam de olho de gato, e eu achava que isso era um bullying. Olha Gente, só, mas olho de gato é maravilhoso, eu amo, e gato, bicho, animal, e qual o problema? Aí me falavam, você parece um pau de cutucar estrela, uma vara de cutucar estrela, ou um poste, enfim, mas isso tudo era levado de uma maneira suave, porque eu sempre fui muito amorosa e sempre fui muito grata. Tinha um livrinho na minha época chamado Poliana, Poliana Moça, Poliana Menina, e eu sempre procurei olhar o lado bom das coisas. E, na verdade, hoje eu penso que tudo foi bom, tudo colaborou. Quantos anos você tinha quando começou a trabalhar? Olha, participei do meu primeiro concurso com 7 anos de idade. Uau. Foi o Miss Primaverinha, na escola de primeiro grau Eugênio Franco. Eu estava no meu primeiro ano. Escola pública. Muita gratidão aos meus mestres, porque tudo que eu sou hoje eu devo ao meu ensino fundamental. E você ganhou esse concurso? Sim. Já com 7 anos. 7 anos. E aí tudo foi muito... eu tenho uma amiga, a Mara Leme Martins, a doutora Mara, ela diz assim, Adriana, você foi talhada para ganhar os concursos. Não foi tão simples assim. Eu acho que Deus nos traz com características físicas, atributos psicológicos, talentos e dons para que você dê um recado ao mundo que é um recado único, intransferível, pessoal. Perfeito. E é isso. Então, eu fui fazendo o que, da melhor maneira, nas condições que eu tinha. O que você nasceu para ser. Exato. Inclusive, você foi Miss São Paulo e vice-Miss Brasil? Foi. Eu perdi o Miss Brasil por um ponto. Foi uma comoção nacional. Foi aquela história de uma polegada, não? Aquela coisa de um ponto, ao invés de uma polegada. Um ponto. E eu vim do interior, eu vim de uma cidadezinha. Eu vim de Trabiju, de Boa Esperança do Sul, de Ponte Alta, que tinham menos de 1.000 habitantes. Eu vim de um lugarejo. Eu vim de pais que trabalharam na terra, na lavoura, que não puderam estudar, ter o estudo completo, e faziam conta e escreviam, e tinham uma dignidade, um saber, e uma educação, e uma elegância, que é a própria inteligência. Que passou para você, inclusive. Exato.
Então, exato. isso fez diferença não só nos concursos de beleza, na vida, né? Na vida, porque assim, quando eu comecei a ir para as passarelas e as lojas da minha cidade de São Carlos, que eu fui aos 4 anos, me ensinaram muitas regras. E eu amo regras. Eu acho que a gente tem que ter regras. A gente não precisa de lei, porque a lei é para o desonesto. Quem é honesto não precisa de lei, porque sabe o que é certo. Mas, desde que você obedeça às regras. Então, as regras são uma coisa básica. E eu sabia que eu não podia me atrasar. Você marcou 10h30, eu cheguei 10h28, porque a gente tem que ter respeito com tudo que a gente faz na vida. Porque aquele momento que você está fazendo aquele trabalho é importante, sim. Sim. E é transformador para aquelas pessoas que estão lá. Isso vai modificar todo o futuro, a qualidade do nosso presente. Sim. Desde a menina que me recebeu lá embaixo, que pegou meu documento, que ligou para vocês, todos têm a sua contribuição. Então, todo o trabalho tem que ser feito com muito respeito. Mas, Dri, quando você vai para um concurso com uma menina, você tem que ter muita maturidade, inclusive, para perder. Isso! Saber perder. Isso. Né? Porque, por exemplo, esse vice é um sonho de muita gente ser Miss Brasil. Meu Deus! Eu imagino como chega que... a ser um pouco frustrante também, claro. Então, como foi para você perder um grande concurso e como eram as perdas, assim, para você? Olha, eu tenho uma frase que eu gosto muito, que eu desenvolvi desde quando eu tinha que assumir a tal da disputa. Ganhar ou perder são circunstâncias. Muda-se os jurados, o júri, outra pessoa se classifica. Tudo bem, há um consenso, que hoje menos ainda, né? Na minha época tinha um padrão, hoje, graças a Deus, tudo tá diverso e incluso. Então, isso é muito importante. Você tinha que lidar com as suas emoções. Por isso que eu dou um valor danado para o autoconhecimento e para os valores que a traça e a ferrugem não corroem. Porque isso é que vai determinar a pessoa que você é. O autoconhecimento tira o glamour. Sim. E quando a gente identifica que nós temos tudo isso dentro da gente, a concorrência, a disputa... A inveja A mesmo. inveja, ia falar sobre isso, porque quando você compara, você desperta para aqueles pecadinhos e pecadões que são inerentes ao ser humano. E Deus sabe do que nós somos, o que a gente tem, Ele nos conhece. Então, quando você se autoconhece, isso é maravilhoso. Então, você vai identificando. Eu vim muito timidamente de São Carlos. Então, eu trouxe o peso da minha cidade, do meu estado, depois do meu país. Participei de concursos internacionais também. E a gente sabe que a gente não pode... tanto é que muitas pessoas falavam, Dri, você pode ser mais. Você pode chegar no meio de todas. E eu não tinha isso. Você foi muito pé no chão. Pertencer. Eu queria me igualar. Hoje em dia as pessoas falam, às vezes você... Não é só porque você encaixa que você pertence. Eu encaixava no concurso, mas eu não pertencia àquela vibe de prejudicar, de concorrer, de passar a perna. Eu nunca fui assim. Porque se você quiser passar adiante é porque você já está atrás. E o que era mérito da outra pessoa não era meu. O lugar que você ocupa, a tua cadeira, é sua, não é minha. Eu fico tão feliz, né, de saber que a outra pessoa trabalha, prospera, e eu posso chegar ali também. A gente é um sinalizador. Agora, claro que eu adoraria ter ganho, e claro que foi um motivo... Foi difícil. Meu pai ficou desapontado, porque ele não acreditava que eu tinha chegado tão perto. Ele falou, se você tivesse ficado entre as 10 só, eu acho que eu me conformaria mais, mas você chegou... Ali, faltou um pouquinho. Você tem uma foto? Eu posso pedir? Claro! Então tá, vamos colocar uma foto desse dia, claro, então, pra você tenho relembrar. Várias fotos. Eu guardo com muito orgulho. Nós temos um grupo de Misses do Brasil. Que legal! E quando os anos vão passando, a gente vai administrando essa diferença de colágeno, né? Eu ia te perguntar sobre isso. Como é o envelhecimento para vocês que sempre foram muito cobradas dessa beleza? O envelhecimento é um processo natural. E agora, talvez, eu vá falar alguma coisa polêmica aqui. Quando eu vejo tantos procedimentos, às vezes, que deformam, que te desconstroem,
que deixam de mostrar a tua verdadeira aparência, aquilo que você é, eu vou ficando muito preocupada. A tal ponto de ter uma certa aversão até a fazer alguma coisa que corrija para que aquilo não mude a minha identidade. Não traga uma mulher que não é aquela que vocês conhecem lá atrás. Eu quero me reconhecer, eu quero olhar. O que você já fez, Dri? Olha, nada. Mentira. Essa pele maravilhosa. Quero fazer, preciso Bléfaro. fazer a Bléfaro, porque é até uma questão de saúde, eu tenho que ler, eu tenho que estar no palco com os olhos bem abertos e estou um pouco resistente ainda, porque isso é uma coisa simples. Então nem botox você faz? Olha, já fiz, mas faz pelo menos uma década que eu não faço botox. Meu Deus. Então, maravilhosa. Mas você tem os cuidados básicos, skincare, alguma coisa assim, protetor. Muito natural tudo. Tudo natural. Tudo. Eu uso algumas coisas que são muito boas. Eu sempre fui... A minha cunhada mesmo esses dias disse, Adriana, olha só como você me orientou para que eu usasse cremes. Eu acredito muito em cremes. Eu acredito muito. Mas mais do que isso, eu acredito muito na pele da alma. Eu acho que quando a gente deseja o bem, quando a gente reza, quando a gente se nutre de boas companhias, de energias da família, eu vou para São Carlos, eu piso lá ali naquela grama, maquiagem, eu não é que eu não goste, eu acho lindo, mas eu adoraria ter, eu quero ser muito famosa ainda, gente, para ter um maquiador e um cabeleireiro de bolso, porque assim, chamar porque claro que modifica, claro que fica bonito demais, mas... Eu não sei, se tudo der certo, a gente vai envelhecer, Márcia. Perfeito. Então não adianta correr. Mesmo que as pessoas achem, olha, a Adriana é muito jovem, eu sou muito jovem interiormente, que é o que eu aconselho a todos a praticarem, a juventude dentro, porque é um negócio que vem. Também tem uma genética boa. Verdade. Minha mãe faleceu com 88 anos, com uma pele incrível. Ela nunca tingiu o cabelo. O cabelo da minha mãe era pouco grisalho. Já tinha esse DNA, trabalhou na roça, era branquinha. E teve sempre uma pele muito boa. Tem a genética, apesar de eu ser loira, então, que às vezes envelhece mais rápido, né? A pele mais escura é muito mais resistente. Mas o quê? Mas eu tenho certeza que essa sua alegria, essa sua paz, isso que você transmite é o que te deixa nesse brilho. É maravilhoso. E eu vejo que isso também passava na televisão. Para as pessoas que te assistiam, para os produtos que você anunciava, era algo tão natural a gente sentir de você essa energia. Sempre foi assim. Eu queria que você começasse a contar pra gente como foi esse pezinho na televisão. Primeiro, foi a moda que te levou ao modelo, a beleza? Foi a beleza que te abriu portas, Dri? Márcia, eu acho que minhas características físicas, as hard skills e as soft skills, tudo determinou o que eu sou hoje. Claro que me ajudou bastante o meu tipo físico na época. Ajudou porque eu pude ser modelo, eu sempre fui magrona, eu não tinha, era um cabide na minha época, você não podia ter bumbum, eu nunca tive, eu tenho um bumbum de gaveta, sempre fui longilínea. Então, tudo isso me ajudou. Eu acho que sim. Qual foi o primeiro convite para a televisão, então? Eu acho que os concursos me projetaram. Sim. Primeiro. Sem dúvida nenhuma. O Duran e o Trípoli foram jurados, que eram fotógrafos. Então, já me convidaram também para trabalhar. Aí, depois, já veio o convite para fazer o programa de humor do Jô Soares. Aí, depois, também veio o convite do Silvio, entre 12 mil mulheres, para apresentar o Fantasia. Depois, veio o convite do Gugu para que fizéssemos um grupo... Calma, pausa em Silvio, porque eu tenho uma história com o Silvio também, né? Ele que me olhou e me projetou. Também? Foi meu pai na televisão. Bom, a gente tá muito bem de padrinho, bem, hein? né? Fala. Também. E aí eu queria entender esse olhar. Como foi isso? 12 mil mulheres ele te escolheu? Então, no concurso de Miss Brasil, ele tinha um amor por mim. Eu não vou dizer que eu era a favorita, mas ele tinha ele me olhou diferente. Ele sabia que eu tinha
toda a condição para participar de um concurso internacional. Eu lembro que a Condessa do Nostro Mundo, porque na época nem existia essa coisa de travesti ou de gay. E ele era visionário. Silvio tranquilo, como eram meus pais, sem preconceito, e enalteciam isso. E a Condessa, que trabalhava no Nostro Mundo, que era, eu não me lembro, eu acho que eu vou errar aqui os nomes, gente, eu não sei se era uma transformista, eu acho que era perfeito. isso. Condessa? Acho que é a Condessa Giovanna, isso mesmo. E tinha uma outra que me deu o gato gay, que maravilhosa. Acho que era, ai, gente, uma morena linda. Bom, enfim. Sim. Ela me disse, ela falou, você vai ser Miss São Paulo, você vai ser Miss Brasil e você vai trazer uma ótima colocação no Miss Universo, se não for a Miss Universo. Então, assim, havia ali uma sei lá, um público, uma comunidade hoje, né, para vocês entenderem melhor, para que eu chegasse até lá. Então, o Silvio sempre me olhava dessa forma. Eu era muito parecida com a Adriana Alves de Oliveira, que tinha sido a Miss Brasil, com uma colocação incrível no Miss Universo, atributos físicos. Então, ele acreditava. E aí, já foi tudo acontecendo, porque eu já tinha um contrato, os 4 primeiros lugares no Miss Brasil, tinha um contrato com a SBT. Já fui chamada para fazer o programa do Jô, que havia saído da Globo e ido para lá para fazer o programa de humor. E depois é que ele fez o Jô 11h30. E aí foi tudo assim, nos intervalos das gravações, porque eu já fazia aula de canto, a gente participava dos musicais do Jô. Ele teve a ideia de fazer As Garotas do Vejo Gordo. Saímos no Estadão, em vários jornais, e a gente ia fazer uma apresentação teatral junto com os shows do Jô, que ele era contratado. Em Itaparica, a gente fez também. Enfim. E aí, nós começamos, até que o Gugu teve a ideia. Gente, se vocês fizerem uma apresentação cênica, falando de teatro só, não vai dar o match que a gente precisa, a audiência. Vamos gravar um disco. A gente faz aí um teste de canto para saber quais de vocês. E aí eu fui aprovada. E aí foi o conjunto Banana Split. Aí fizemos Xuxa, Mara, Angélica, Mariane, tudo que você imaginar, Hebe. Em paralelo, eu já comecei como modelo fazendo os desfiles da Hebe de alta costura. Foi tudo acontecendo, menina. Como que a Hebe era? Você lembra? A Hebe, o melhor ser do mundo. A Hebe era luz e autenticidade. Se eu pudesse definir, era aquela irmã que a gente queria ter, aquela mãe, aquela avó, porque ela era muito madura. A grande representatividade para mim de estrela é Hebe Camargo. Eu me inspiro, eu me espelho, porque é a mesma coisa que ela era ali, defendendo todos nós, falando de política, graças a Deus num mundo bem menos polarizado do que hoje, mas consciente. Ela trazia assuntos difíceis à baila, ela tinha um poder de comunicação tremendo, que conectava, que trazia alento, fada madrinha de todos. O meu namorado ficou impressionado, ele falou, quando eu fui ao velório, ele disse, mas você não vê um artista falando nada de mal da Hebe? Eu falei, por quê? Todos têm gratidão. Quando eu saí do programa do Faustão, ela, não gostei, fiquei sabendo que ela falou isso numa festa. Eu mandei flores para ela, da Kátia Janine, dizendo, não sei se você é mais fada ou mais madrinha. Então, ela falava Colin no começo. E um dia, aí quando foi fantasia, ela falou, Dri, você nunca me corrigiu? Eu te chamava nos desfiles de Colin, é Colin. Eu falei, mas você fala um Colin como ninguém. Tanto respeito que eu tinha, sabe? Uma mulher encantadora, que eu me espelho, porque ela é essência, ela é isso. A gente vai saber que vai desligar isso aqui tudo e ela vai ser a mesma pessoa lá. Perfeito. Entendeu? Eu não posso entrar aqui sisuda, esmurrando a porta e entrar aqui e passar uma verdade que não é a minha. Sim. É a transparência. Nenhuma inteligência artificial, nenhum digital
vai substituir isso aqui, Márcia, o nosso brilho nos olhos, né? A maneira como a gente se comunica, como a gente fala da nossa verdade, e Hebe era isso. E você aprendeu muito, não só com Hebe, mas com Gugu, com Faustão, Silvio Santos, Jô Soares. Gente, Dri, pelo amor de Deus, que escola você teve, Não, e eu né? participei também dos sorteios com o Silvio Santos. Porque depois que acabou a primeira fase do Fantasia e entrou a Carla Pérez, a gente continuou contratada. E aí eu participei dos sorteios. Eu fui assistente do Silvio, né? Assistente do Fausto. Olha isso! Eu fui sempre vice, mas ser vice também é glória. Eu estava ali do lado dos melhores, dos mestres, né? dos melhores. Mestres. Eu vi que você falando do Gugu, ele tinha aquela inteligência mesmo, aquelas sacadas? Tinha. O Gugu era uma pessoa feita para aquilo, talhada para comunicação. Eu brincava que era um bonequinho. Enquanto o Silvio Santos parece um boneco parece, porque ele está vivo para mim, para todos nós, um boneco de cera, de tão grande, de tão forte. Sim. O Gugu era aquele loirinho, aquele boneco, aquela pessoa que quando abria a boca ia tudo fluindo, uma comunicação gostosa, boa, e a gente tinha mais liberdade também das brincadeiras, né? Sim. Não era tudo tão rotulado. É engraçado que quanto mais a gente defende, mais bolhas a gente vai produzindo. É muito engraçado isso, é quase que um tiro no pé. Eu acho que é bom a gente discutir sobre temas polêmicos, a gente levantar bandeira sim, a gente incluir. Eu sou da inclusão. Não é só convidar para a festa, é chamar para dançar. Sim. Eu sei, mas a gente tem que ter muito cuidado com o ódio. Porque quando a gente enaltece muito aquela bolha que eu tô, aquilo que eu defendo, eu posso criar uma outra. E isso, sim, é o maior preconceito. Dri, você se sentiu sexualizada em algum momento? Porque na época dos anos 90 era muito banheira do Gugu, mulherada seminua. Era normal, a gente não tinha esse olhar que nós temos hoje. Como você sentia do lado de dentro ali, vivendo aquilo? Ou havia realmente uma sexualização exacerbada do corpo feminino ou você não enxerga desse jeito? Eu acho que o normal da sexualização é hoje. Eu não acho que era normal no passado. No passado tinha algumas referências nesse sentido. E aí você poderia escolher. Eu recebi convite para Playboy. Eu não sei se os mais jovens sabem o que conheceram a revista, mas enfim. E eu decidi por não fazer. Mas artistas consagradas fizeram. Você se arrepende de não ter aceitado? De jeito nenhum. Não. Todos os meus nãos me trouxeram até aqui, assim como os meus sims também. Não era algo que eu me sentia confortável, eu não me sentia bem com o artístico, eu não tenho essa... Como talvez eu não seria atriz, muita gente fala Adriana Colim, atriz, não, eu não sou atriz, porque eu acho que tem que ter, além do talento, a vocação. Se você me chamar para apresentar 24 horas num microfone, eu vou fazer. Com a mesma energia do começo ao final. Eu sei porque os meus contratantes que estão daí do outro lado podem concordar comigo. Eu faço com a mesma energia, do começo ao final. Mas, se você me pedir para ficar nua em cena, eu não vou colocar primeiro a história que eu tenho que contar. Então, todo o meu respeito por isso, mas não é a minha vocação. Mas naquele momento ali, você foi convidada para fazer algo que você... Olha, a banheira do Gugu, quem fazia era a Luísa Ambiel. Eu não participei. Nunca participei. Mas te chamaram e você não? Chamaram. No final do quadro do Jô Soares tinha um topless. Imagina, topless. Na época do topless. Nunca aceitei, não fiz. Então... Você perdeu oportunidades por isso? Não, você vê? Pelo contrário. Eu com certeza não teria galgado os altos degraus que eu consegui na minha carreira, na minha vida, se eu tivesse dito sim para algumas coisas. Então, acho que foi tudo certinho e de acordo com a minha verdade, tá, Márcia? Não é nenhuma crítica a quem faz ou não faz, mas eu tenho os meus valores, eu tive um pai que era conservador, sim, e eu sou conservadora em tudo na minha vida, conservadora. Eu sou até nos meus investimentos na minha vida. Eu gosto de fazer com parcimônia. Olha que palavra antiga. Meu irmão mais velho usa essa palavra. Com cautela, né, de forma diligente, cuidadosa. Então, eu acho que é isso. Você tem que estar confortável naquilo que você está fazendo.
O que mais Se você carrega uma roupa, Sim. qualquer coisa, se você assume aquilo, tá tudo certo. Perfeito. Não é o meu caso, né? Não era por aí para mim, porque eu estava construindo, de fato, eu queria uma bancada. Eu não consegui só do esporte. Eu queria uma bancada de jornalismo, eu queria. Mas a vida foi me levando para o entretenimento. Eu fui fazendo, ao começo da minha vida, o meu debut como foca total na televisão foi apresentando 8 horas de programa ao vivo, aos sábados e domingos, a grande jogada na extinta TV Manchete. Então, foi com o Silvio Lancelotti, com Osmar Santos, com os grandes do esporte. Ao vivo, 8 horas ao vivo. E tem cenas curiosas. A gente tem pouco tempo para falar sobre tudo, mas teve muita história. Que eu tenho o maior orgulho, assim. E Então, difíceis testes, difíceis, que me Ah. trouxeram até aqui. Teve um sonho, então, que você não realizou? Foi uma bancada de jornal? Olha, a bancada de jornal eu queria. Ou mesmo ser âncora de uma Copa, sabe? Coisas assim. Mais jornalísticas, Mas assim. isto. Mas o fato de eu estar ao lado do Faustão, eles viram isso em mim. Essa seriedade, a credibilidade, tá vendo? Mesmo não sendo a apresentadora de um telejornal. O entretenimento é lindo, é muito lindo. E o que a gente fazia ali era venda. Sim. Você vende bem, né? Que na época, olha só, Márcia, na época, éramos em 3 apresentadoras na grande jogada. E tinha uma muito boa, infinitamente mais experiente e melhor que eu, que trabalhou na Globo também, que não torcia o nariz para merchans. Não, não podemos falar sobre o produto tal, eu sou jornalista. Gente, quem pagava a conta? O merchan. Para você estar sentado aqui, alguém está pagando a conta. Sim. Tudo é venda. Então, como eu já vinha da escola de modelo, para mim, não tem problema nenhum, desde que o produto fosse algo que eu acreditasse sério. Hoje, um jornalista, para você, não tem problema fazer merchan, então? Você acha que é adequado? Claro que sim! Eu não posso divulgar algo que não seja útil para você, que vai causar algum tipo de transtorno, que vai te prejudicar. Agora, aquilo que se te sinalizar para o que é o melhor, a informação salva. A dica boa salva. Sim. Então, se eu puder falar isso para que as pessoas sofram menos e para que elas se aprimorem, melhorem, se aperfeiçoem e queimem etapas às vezes, porque se eu não preciso falar que o cigarro é ruim. Eu não preciso ter provado, eu posso dar essa dica e falar, olha, se liga. Ao Só mesmo pensa tempo, nisso que eu tô falando. Não dá para um jornalista fazer, por exemplo, jogo do Propaganda tigrinho, de bet, de coisas assim. Bom, isso aí não dá, né? Isso eu abomino também. Não é a minha verdade, entendeu? Sim. Eu não vou criticar, porque eu vejo que existem grandes nomes fazem, ou clubes, ou tudo, eu respeito, porém... Você não faria? Não, eu não faria. Tem coisas que não são para mim. Então, assim, eu não posso, eu não tenho. Um dia eu fui convidada para fazer uma escola de tiro. Olha, mulher moderna, você passa essa imagem de mulher autêntica, moderna. Então, nós gostaríamos de te contratar para você praticar o tiro. Eu disse, não, mas você vai ganhar muito. Isso não é dessa maneira. Nós vamos passar de uma outra maneira. Eu digo, não. Então, isso é apenas um dos nãos que eu já disse e vou dizer pela vida toda. Já teve alguma coisa mais picante, caliente, algum assédio de alguém que quis ficar com você nessa época da televisão? Pois é. Ai, eu queria saber disso. Olha porque a mulherada só. é fogo, né? A gente sofre com isso. Então, esta coisa do palco, né? Tem a mão na cintura, né? Tem as pessoas que chegam para conversar. Eu não tive assédio, Márcia. Olha que coisa. Eu acho que por essa postura, eu não quero defender nenhuma postura que nada justifica um assédio, Sim. um crime, uma deselegância. Mas eu tive a sorte de não ter isso. Com o Gugu, jamais.
Silvio, uma pessoa íntegra, e você sabe disso, Sim. o Silvio não te beija. Pessoal, o Silvio nunca cumprimentou um artista beijando. É aqui, ó. É a mão aqui. É tudo. Se você vai fazer alguma menção de chegar perto dele, ele recua. Fausto, uma pessoa íntegra. Hebe, meu Deus. Então, assim, eu não tive isso. Talvez pelos caminhos que eu também escolhi. Também eu acho que pela sua postura profissional, pela minha postura. né? E assim, os nossos testes, os testes não saíam no jornal, primeira coisa. Eu fui indicada pelo Álvaro José, um grande jornalista. Ele falou, Adriana, está acontecendo um teste para o programa Grande Jogada. Eu conheço o pessoal lá da produção, você topa fazer? E aí fui lá. Não sabia nem que existia TP, foi meu primeiro teste. Então, assim, teste de modelo, às vezes você tinha que mostrar a perna, mostrar... Teste do sofá, jamais. Mas jamais. Como foi eu sei que isso não dá audiência, mas... O Fantasia... Fantasia, 12 mil mulheres, e nós entrávamos num estúdio como esse, e aí o Paulo Santoro dizia assim, Adriana, simule aí um game... a cópia de um programa europeu, da RAI, que era 50 mulheres, me lembro muito bem. Você vai brincar, você vai interagir, porque vai ser o primeiro programa interativo da TV brasileira. Você vai atender o telefone e vai falar com uma pessoa de casa. Tá preparada? E aí começou. Teve uma apresentadora muito famosa e hoje famosíssima, que foi pro teste e ele falou, ela tá um pouco... insegura, ela pode ficar do seu lado, eu sei que ela vai ter um pouco mais de vantagem, porque ela vai ver o que você criou. Porque quando eu fiz, ele fez, Adriana, é isso que a gente buscava, você formou o programa, Então, você passou deu de primeira. vida. Ele falou, só que a gente errou a câmera, o erro foi nosso, então você faz de novo, mas faz exatamente aquilo. Eu conhecia o Silvio. Então, quando eu fiz o teste, peguei o telefone e falei assim, bom, vou memorizar um nome de alguém que eu conheço para me lembrar do nome, porque na hora, claro que dá aquele... E eu comecei. Olá, fulano, qual o seu nome? Flávio, que legal. E de que cidade você está falando? De Olambra. Ah, Olambra. Eu fazia os dois, tá? Eu fazia as duas vozes. Ah, Olambra, a cidade das flores. Vamos aplaudir todos aqui, a nossa plateia. Olambra, um beijo para Olambra. E hoje você vai ganhar aqui dinheiro brincando. Me fale. Ele falou, meu Deus. Porque eu sabia que esse era o discurso do Silvio. Eu já tinha trabalhado com ele. Ele vendia sem vender. Sim. Ele falava para a câmera como se estivesse falando com você. Ele falava com o auditório como se estivesse falando para a câmera. Uma coisa tão mágica e tão genuína. Ele acreditava no baú. O baú era sério. Entregava o que prometia. Você pode falar quem era a apresentadora que não foi tão bem? Não, eu não posso. Ah. Eu não posso. Mas dá uma dica. Minha amiga, inclusive, não, ela é muito boa, gente. Ela é maravilhosa. Mas você ajudou ela? Ela passou no teste ou não? Não. Ela não passou no teste? Quem foi escolhida na época? Porque nós éramos em 4 apresentadoras no início, tá? Valéria Balbi, que tinha feito Noticidade, casada com o Guga, que era irmão do Boni. Entrou a Jaque Petkovic, que foi lá para ser bailarina. O Silvio amou. Olha como o Silvio tem olhar. Tem. Da mesma forma como descobriu a Eliana quando nós nos apresentamos por ocasião do Qual é a Música no Banana Split. A Eliana já era da Patotinha quando veio pro Banana e foi lá que o Silvio a reconheceu. Então a Jaque, ele logo de primeira viu que ela tem muito talento e colocou. E a famosa, tinha sempre uma mais famosa, que era a cabeça do programa, que foi escolhida, a Sem Terra, minha amiga Débora Rodrigues. Maravilhosa. Super autêntica, que eu amo de paixão. Eu colecionei amigos, Márcia, na minha vida. Então você continua com contato? Com todos. A gente tem telefone de todas, saímos com todas, temos o WhatsApp do Fantasia com todas as bailarinas. Que legal. Eu tinha essa consciência de que tão importante quanto o talento é a capacidade de relacionar-se. E achava lícito e genuíno e maravilhoso que todas que estavam ali na plateia queriam também estar na frente das câmeras e do microfone. E eu incentivava isso para o meu diretor, porque quando
a Valéria foi apresentar o Noticidade, o jornal, ficou essa lacuna, precisava preencher essa vaga. Eu disse, tem que dar chance para as bailarinas, para as que estão aqui. Porque o balé, ao contrário de que muita gente pensa, você estuda. As meninas tinham formação. Todas elas, meninas que estavam ali para vencer na vida. E quando você acha que o céu, o sol, a luz é só para você, o fracasso é iminente. Porque todos nós, você potencializa a tua luz quando você acende e dá para o outro. Entendeu? Então, assim, é isso. E o Silvio tinha essa visão, sabe? Aí, desde o concurso. Então, depois ele me escolheu. Foi a prova de que, nem sei se ele se lembrava mais, mas... E aí ele dizia, como é que você apresentaria aí os números, Adriana? Porque o Lombardi falava. Aí eu comecei a falar. Aí eu disse a ele que eu queria o jornalismo. Ele falou, infelizmente, nós temos um jornal aqui. Não tinha jornalismo na época. Não sabíamos se as notícias foram de ontem, serão de amanhã ou são de hoje. Ele não ligava muito, era mais um entretenimento. Sim. Né? Então, não havia esse espaço. Aí eu fui contratada pela Record, fazendo o Esporte Record, um programa coproduzido pela Octagon Coque Tavares, pela Rede Record, com o Vanderlei Nogueira, que era da Jovem Pan. Olha, o Vanderlei! Ele tá lá ainda, eu acho. Meu amor, sim, Vanderlei Nogueira, preciso na Jovem Pan te ver. Um beijo. Vamos. Vanderlei, nossa, né, um deus do esporte, um ícone, uma sumidade, nossa, uma coisa. Eu fazia estúdio e ele ficava fazendo as entrevistas. Que legal. Então éramos nós dois. Olha, todo mundo falava muito do Fausto Silva, né, do Faustão, de que ele era muito íntegro e muito humano, assim. Ele dava muita coisa pra equipe, presenteava, tinham as pizzas. Você participava desses momentos? Como Sim, era de o tudo. Faustão com você? Eu me mantive sempre muito discreta em relação à pessoa, porque o Fausto não gosta que falem bem dele. Olha que coisa louca. Que não é que falem bem, claro que ele gosta que falemos bem, mas ele não gostava que fosse enaltecido qualquer generosidade da parte dele. Então, ele sempre foi uma pessoa extremamente generosa. Sempre, com todos, desde o segurança, desde as pessoas que trabalhavam. Eu vou contar uma história aqui, que acho que eu não contei em nenhum podcast. Um dia, o segurança disse, se alguém quiser fazer qualquer coisa contra o Fausto, eu vou me colocar na frente. Eu falei, por quê? Ele falou, porque se acontecer alguma coisa comigo, se eu morrer, ele vai cuidar melhor da minha família do que eu mesmo. Eu acho que isso resume bem. Uma pessoa extremamente generosa, e eu digo que tão generosa que colocou uma pessoa para apresentar comercialmente as marcas, para dar uma assistência a ele, uma assistência que, obviamente, que ele não precisava. Então, ele desenvolveu esse espaço para dar chance a uma pessoa, para fazer com ele, para dar um respiro até no programa, mas que ele faria sozinho, absolutamente sozinho. Não, e eu lembro que quando você entrava para fazer, ele sempre tinha alguma brincadeira, ele sempre interagia com você. Isso era combinado? Zero combinado. A única parte do programa do Faustão que não havia reunião era a nossa. Ele só dizia assim, Adriana, eu não sabia nem a ordem de todas as entradas, de todas as marcas. Nem a ordem. Então, assim, é algo que era uma magia. Por quê? Porque havia essa sinergia, melhor dizendo. Porque eu acho que ele acreditava muito no meu trabalho. Né? E te respeitava muito. Muito. E ele dava essas bolas, às vezes quadradas, porque ele sabia que eu ia cortar. E eu também levantava as bolas, porque eu sabia que ele gostava disso. Então, não era um momento que as pessoas desligavam a televisão. A nossa parte, por isso que eu fiquei quase uma década, porque a parte do comercial era uma parte que fazia literalmente pertencia ao programa, não era uma parte, vou desligar, que vai ser maçante. Além de ser muito rápida, divertida e com a seriedade que o momento pedia. Eu muitas vezes também não perdia, tinha que perder a piada e não o amigo. Então, quando ele brincava, eu tinha que responder de uma maneira que inserisse, né, no contexto o produto. Teve alguma que você ficou meio assim, você lembra?
Todas eu ficava meio assim. Eu sempre conto essa história, mas tinham inúmeras, né? Uma delas era quando a gente fazia os melhores do ano, que havia uma competição de categorias, e eu fui falar de produtos de limpeza. Eu estava cheia de joias, vestida de Chanel. Né? Então, ele disse assim, o que que essa mulher vestida desse jeito entende de cozinha? Acho que ela não sabe ligar nem o fogão. Aí todo mundo, meu Deus, ele te derrubou. Como é que ele pode falar isso com você? Ele só, na sua genialidade, estava tentando me aproximar da mulher que estava de camisola, pijama, fazendo comida para o marido em casa. Eu rapidamente entendi. Mas quem disse que a mulher que se produz, que se arruma para ocasião especial, casamento, festa, como o programa de hoje, não entende de economia doméstica? A mulher moderna sabe que o melhor para... Aí começou. Olha, gente, que maravilha. Então, assim, foi um attimo, como dizem em italiano, um framezinho, um segundo que eu não podia perder a chance de justificar aquela brincadeira, de trazer aquela senhora para mim, para a marca, porque quando a gente sinaliza, a gente está sinalizando ali na Globo, o recado para a família brasileira quer fazer sucesso e quer trazer para a família brasileira o produto era no maior programa, na maior emissora, no melhor horário, com o maior apresentador. E era caro, né? Muito. Pagava toda a conta. Então, eu não podia errar. Márcia, eu não sei como eu me mantive tão... Aí todo mundo, Marília Gabriela, o dia... Você faz com o pé nas costas, minha deusa. Eu dizia, só Deus e eu sabemos. E o Fausto ria, porque ele sempre queria me pegar. Mas e aquilo que era bacana. E por que você saiu, Dri? Então, eu acho que ciclos se encerram. Eu não sei te responder. Eu não sei. Mas eu acho que, da mesma maneira como a gente pode contratar alguém, a gente também pode demitir. Você acha que teve etarismo? Então, eu não surfei nessa onda. Eu não surfei primeiro porque eu não me achava velha. Se eu me acho maravilhosa hoje, eu me acho, gente, porque você é mulher, você que tá aí, tem que ter autoestima, tem que se achar amar, mesmo. Tem que se amar. Entendi. Tem que se amar. Sua comunicação tem que ser essa. De edificação, de bom ânimo, de luta. Então, para mim, não. E eu dizia assim, na época, as apresentadoras que existiam não eram apresentadoras jovens. Hebe Camargo. Sim. Ana Maria Braga. Que ainda tá. Claudete Troiano. Ione Borges e tantas outras, entendeu? Então, assim, como é que você vai falar de um cartão de crédito com 18 anos? A gente ainda não tem. Só se o pai deu, não era o nosso caso na época na TV Além, a gente é que trabalhava para conquistar. E é isso, então todo esse legado e tantas histórias que eu ficaria aqui para te contar por muito tempo, e tudo isso agora, Márcia, eu resolvi dividir todo esse conhecimento. Então, eu estou já há alguns anos, preparando uma metodologia chamada Método Adriana Colim de Comunicação ao Vivo para dividir com todos. Você já lançou? Quando vai lançar? Estamos em fase de lançamento. Eu estou falando isso agora, eu não gosto muito de falar antes, mas eu estou num processo já de muitos anos. É algo que eu tenho muito latente. Eu me sinto, assim, pronta mesmo para dividir tudo que eu aprendi nesses 40 anos de profissão. Uma metodologia para todo mundo, homem, mulher. Olha, a Roma, né, o objetivo é desbloquear o superpoder, porque é um superpoder a nossa comunicação. Sim. E é uma comunicação que acontece hoje, ao vivo. E eu sinto que tem muitas pessoas que sabem tecnicamente o que estão fazendo, mas elas não sabem contar o que elas estão fazendo. O vendedor, esse copo não fala, a marca não fala. O que fala são pessoas. E o brasileiro ama comprar produtos de pessoas que mostram sim a sua cara. Eu acho que a inteligência artificial vai nos ajudar, vai complementar, mas nunca vai substituir essa inteligência natural. Esse olho no olho. E vender é uma arte. E as pessoas precisam entender que a comunicação é tudo. Então, nesse seu curso, você vai ensinar não só a se comunicar melhor, a se desbloquear, né, internamente, porque é muito de dentro esse bloqueio, como também vender.
Vender. Se porque vender. tudo é venda. Tudo é venda. Nós somos um produto, São né? empresários, são empreendedores, são médicos, são advogados, são pessoas que estão em ascensão Que e precisam... que precisam desbloquear, destravar, porque eu sinto isso em todos os eventos que eu vou. Eu desço as pessoas, puxa, Adriana, queria tanto me comunicar como você. Aí eu vejo uma pessoa dentro de uma empresa, um vendedor, tá com ele o jogo, tá tudo na mão dele. Não adianta você ter um bom produto, ele não sai da prateleira sozinho. Você precisa de conduzir isso até a mão do cliente. De que forma? Falando pela palavra. E tem que passar a verdade. Claro. Tem E a que maior passar a verdade é do Criador. Sim. Porque na Bíblia ele não fala assim, ele fez. E ele disse. Jesus disse, foi através da palavra que ele transformou, que ele formou, que ele edificou todas as coisas. Ai, Dri, que lindo. Vamos fechar assim, então? Vamos! Temos o curso, qual o nome? Método? Método Adriana Colim de Comunicação ao Vivo, é desbloqueio superpoder da comunicação ao vivo, porque tudo que eu fiz na minha vida, tudo é ao vivo. A gente não programou nada, eu não sabia das perguntas, não sabia o que ela ia falar. Foi ontem à noite essa grata surpresa. Foi. Não é, Márcia? E eu acho assim melhor. Maravilhoso. Então, assim, a gente tem que estar preparada Pra sempre. isso. Pra gente não perder a oportunidade. Que maravilhosa. Então, Meu pai dizia, cavalo arriado talvez não passe 2 vezes. Eu digo que não passa, às vezes não. eu pensei assim, ai, a Adri vai deixar pra semana que vem. Ela falou, não, vamos amanhã mesmo. Exato. Ela falou, olha, hoje eu tô substituindo alguém que não veio. Ela falou assim, porque eu tenho essa vaga. Ela não me chamou por isso, não, tá, gente? Não, eu já tava, ó. Claro, pelo amor de Deus, odiadores, não é isso. Amo a Márcia. Mas é que teve essa vaga e eu imediatamente, o que eu fiz? Vou pegar. Aproveitei a É oportunidade. isso aí. E tô Mas fazendo o isso. lançamento aqui, sem ter nada de... Claro, eu tenho uma equipe, eu tenho a gestão Calone, eu tenho o Vini, o Felipe, eu tenho pessoas que estão comigo. Mas eu acho que quando for ao ar, já vai estar no ar o teu curso. Eu acredito que sim. Daqui a um mês, mais ou menos? Mais ou menos. E as aulas serão ao vivo. Ai, que maravilha. Então, assim, vamos combinar de você me contar a data pra eu tentar jogar o podcast pra gente dar um boom Isso! junto. Ó, isso é sororidade. Meu amor. Amor, isso é sororidade. Hoje eu ouvi da minha amiga Bernadette para que a gente se junte com outra mulher, com outras amigas, para falar bem, para enaltecer, para falar de ideias, de sonhos, né? Que a gente já tem projetos, Muitos, né? exatamente. E coisas que edificam. A vida é rápida, gente, para tomar conta da vida do outro. Com certeza. E assim, o que eu quero dizer é o seguinte: a internet hoje virou um grande palco. O que não nos mata, nos fortalece. Sim. Então, às vezes, os comentários complicadíssimos que a gente ouve também fazem aquele vídeo viralizar. Então, nós estamos aí numa polarização muito doida. Mas dentro disso tudo, que não é um problema só seu, só meu, tente encontrar a sua verdade, a sua paz. Não se perca, não se distraia. Vá ao encontro do alto, da vibração boa, daquilo que agrega, que te faz crescer como ser humano. Essa felicidade, isso, nada preenche. Nem uma carreira, nem um momento de sucesso, que na minha vida foram muitos, nem uma emissora, nem uma pessoa famosa, nada. É melhor depender de Deus do que de pessoas importantes. Obrigada, Olha, Márcia. que maravilhosa, gente. Oh, aplausos! Gente, sigam a Adriana Colim, então. Esse método vai estar no ar. Também sigam o Estúdio Soul Hostcast, que é a nossa casa aqui na Barra Funda, que dá toda essa estrutura. O Rafa sempre acolhendo os meus convidados com primor e tratando esse nosso espaço aqui com muito carinho, com muito amor. Então, vou deixar o Estúdio Soul Hostcast para vocês seguirem. Sigam o Portal MD News aqui. Já compartilha. Adri, você gosta de um emoji? Eu gosto Qual muito. que você usa mais? Eu uso muitos. Escolhe um pra gente que ficou até o final. Todo mundo que ficou até o meu final vai Deus. colocar aqui no comentário. Microfone. Um microfone, nada Claro. melhor do que um microfone igual a esse. Coloca aqui nos Exatamente. comentários se você ficou até o fim. Já siga, já compartilha. Gente, que episódio maravilhoso. Muito obrigada, viu, Dri? Sou eu quem agradece. E espero te encontrar mais vezes. Claro. Muito. Isso é só o começo. Só o começo. Beijo, até a próxima, gente. Tchau, tchau.